Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta, que eu explico ao professor, e hoje a gente vai ter uma aula, do elemento ferro. A gente vai começar aqui um novo capítulo aqui das nossas aulas, a gente vai começar a falar sobre o sistema ferro-carbono e algumas transformações aqui para tratamentos térmicos, e a gente vai assistir aqui a base, a gente vai saber tudo sobre o elemento ferro. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, caso você não me conheça, meu nome é Júlio Altoé, sou professor aqui do canal, e eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, já para deixar o like aqui, já chegar fortalecendo, deixar o like aqui nesse vídeo. Caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal também, ativa o sininho, que sempre a gente está lançando alguns vídeos novos sobre aqui os sistemas de aula dentro do campo de ciência dos materiais. Se você já é inscrito, deixa o like aí também, sempre fortalecendo. Vamos começar a nossa aula falando aqui um pouquinho, de ciência básica, de química mesmo, sobre o meu elemento ferro, O meu elemento ferro, aqui que de inglês a gente tem o iron, Ele é o nome em inglês do meu ferro, O meu ferro ele tem um número atômico 26. Aqui eu tenho a minha resistência do meu ferro, quando eu faço um ensaio de tração, por exemplo, eu tenho uma resistência, o UTS aqui, da Ultimate Tensile Stress, a resistência à tração dele de 540 MPa, uma dureza, um hardness aqui de 490 MPa. Normalmente a gente vê isso aqui em HB, HV, que são algumas escalas de durezas comuns, mas também não é errado você colocar a sua dureza em pressão, Porque, querendo ou não, quando você está medindo dureza, você está exatamente determinando a capacidade daquele metal ali, dele resistir a uma pressão imposta. E aqui eu tenho um modo de elasticidade médio de 211 GPa, Lembrando aqui que a gente está falando de ferro puro, a gente não está falando de aço necessariamente. Aqui eu tenho um gráfico legal que ele compara, por exemplo, algumas propriedades aqui do ferro com a do alumínio, A gente vê que o ferro ele é muito mais resistente ao alumínio, tem uma dureza muito maior, uma modularidade maior, muito mais denso também, mais pesado. Porém, quando a gente vai olhar aqui em termos de condutividade térmica, que é uma outra propriedade, ele tem menos, em comparação com o alumínio, que é um outro metal muito utilizado, e ele é muito mais barato também que o alumínio. Aqui tem algumas aplicações do ferro, materiais estruturais, ligas metalúrgicas, indústria química, e o preço aqui do ferro puro, como ele é utilizado. A gente está falando aqui de ferro puro, normalmente, quando a gente utiliza todas essas aplicações aqui estruturais, a gente está falando, na verdade, de uma liga de ferro carbono, que é o nosso aço. E falando ainda do ferro, agora quando a gente vai começar a introduzir uma ideia para o meu diagrama ferro-carbono, se eu pego ali o meu elemento aço, ferro puro, e eu quero determinar como que vai se comportar esse ferro puro, como que vai variar essa estrutura do meu ferro puro à medida que eu estou variando a temperatura, eu vou ver o que eu chamo aqui de transformação alotrópica, ou seja, eu tenho o mesmo elemento ali e ele vai apresentar estruturas diferentes. Então, quais são os pontos importantes? Eu estou pegando o ferro desde a minha temperatura ambiente e eu vou levando a minha temperatura. Eu tenho um ponto aqui importante em 770 graus Celsius, que é a minha temperatura de Curie. Nessa temperatura aqui, o meu ferro alfa, ele sai de um estado ferromagnético para um estado não ferromagnético, um ferro aqui que ele vai chamar de ferro beta, A gente sabe que ferro ele é magnético, Quando a gente bota o ímã ali, a gente vê que ele é ferromagnético, Diferente do alumínio, por exemplo, mas acima de 770 graus Celsius ele deixa de ser ferromagnético, a gente vai chamar que ele é não ferromagnético. Isso é só uma questão de propriedades, Uma outra variação importante que a gente tem é que quando eu saio aqui, eu chego até 912 graus Celsius, eu saio de uma estrutura que é CCC a priori, uma estrutura cúbica de corpo centrado, e vou para uma estrutura cúbica de face centrada, Eu vou ter o meu ferro gama, Eu estou alterando ali a minha microestrutura. Então, eu estou saindo aqui de uma estrutura, que ela desenhar aqui rapidinho uma estrutura CCC, Aqui eu tenho esses átomos na face e um átomo aqui interno, indo para uma estrutura, que ela vai ser CFC, Essa minha estrutura CFC, aqui na minha face, não sei se vocês lembram disso da nossa aula de ciência dos materiais, na minha face aqui eu já vou ter um outro átomo, assim que está variando a minha estrutura. Então, nisso eu estou variando também quem que é o volume ali eu tenho uma contração ou eu tenho uma expansão de volume durante esse processo. Então, eu vou chegar aqui no meu ferro gama. Se eu continuar a aumentar a minha temperatura, eu vou passando aqui de 1.394 graus Celsius, a gente já vai ver isso também depois no gráfico, vai ficar muito mais claro. Eu vou chegar aqui na minha outra fase, que é o meu ferro delta, Eu também chamo esse ferro aqui de ferrita, Não tem problema não, isso aqui também se chama de ferrita, mas a gente chama ele de delta só para diferenciar aqui qual é o tipo em qual temperatura ele está atuando, Porque eu tenho aqui a minha ferrita, que atua em temperatura ambiente, praticamente até 912 graus Celsius, que normalmente quando a gente fala ferrita, a gente está falando aqui da minha ferrita alfa,
que é CCC, e a minha ferrita delta, que também é CCC, ela tem o mesmo tipo de estrutura cristalina, né, acima de 1394 graus Celsius, a gente chama ela de delta para exatamente diferenciar ali com o meu estado anterior. E em 1538 graus Celsius eu vou finalmente fundir ali esse ferro, eu vou chegar no meu estado líquido, e em 2875, né, não tem tanta aplicação aqui para a gente, eu vou chegar num estado vapor. E, representando um pouquinho isso que eu falei para vocês, o que é aqui a minha estrutura cúbica de corpo centrado? Vamos lá, revisão, né? Caso você tenha chegado aqui agora também, não tenha visto nosso curso de Ciências Materiais, vamos ver aqui mais ou menos o que é importante a gente saber dessa minha estrutura cúbica de corpo centrado, né? Eu tenho uma forma que eu posso dispor a minha estrutura cristalina no ambiente, né? A forma que eu disponho meus átomos no ambiente, eu chamo isso de estrutura cristalina quando eu tenho uma estrutura que é organizada, né? Que é ordenada, que ela é repetitiva ao longo do espaço. Uma dessas estruturas é a minha estrutura CCC, né? O que é importante a gente determinar aqui em termos da nossa aplicação, basicamente, de uma estrutura cristalina CCC? É determinar quem que é a minha relação A-R, ou seja, em termos de A, como que está variando o meu R. Quando eu venho aqui uma estrutura CCC, que é a minha estrutura cúbica de corpo centrado, se eu faço um corte aqui, por exemplo, nessa região, né? Se eu faço um corte aqui nessa diagonal, eu vou obter essa imagem que eu tenho aqui, né? Quando eu obter essa imagem que eu tenho aqui, eu consigo fazer uma relação entre o meu A, da minha aresta aqui, né? Do meu parâmetro de rede, entre esse meu A aqui, que eu acabei formando aqui embaixo dessa diagonal, que vai ser o meu A raiz de 2, e esses meus dois R's aqui. Então, quando eu obtenho essa relação aqui, eu consigo achar uma relação A em termos de R, que isso vai ser muito importante depois para o meu fator de empacotamento. O que é isso aqui, então, Júlio? Ó, pegando essa imagem aqui, eu vou ter um valor aqui de 4R, e ele vai ser, né, meu 4R aqui ao quadrado, ele vai ser igual ao meu A ao quadrado, mais o meu A ao quadrado vezes 2. Então, o meu 4R ao quadrado, né, na verdade aqui o meu 4R abre parênteses ao quadrado, ele vai ser igual a 3A ao quadrado. Se eu tiro aqui o quadrado de ambos, eu vou ter que 4R vai ser igual a raiz de 3A, então o meu valor de A ele vai ser igual a raiz de 3 sobre 4R. Você achou isso aqui muito rápido, você não entendeu de onde saiu essa relação, eu recomendo você assistir a aula de estrutura cúbica de corpo centrado aqui do próprio canal, que eu faço o desenvolvimento mais devagar, com mais calma, sobre essa relação aqui A sobre R da minha estrutura cúbica de corpo centrado. Eu faço bem devagarzinho lá para vocês conseguem entender bem tranquilinho, né? Então, de forma análoga agora, né, isso aqui a gente viu a nossa estrutura, que é uma das estruturas do ferro, a gente vai ver agora a minha estrutura CFC, que também é uma estrutura do meu ferro, né? Na minha estrutura CFC eu tenho o mesmo desenho aqui, né? Esse aqui é um desenho em pontos, eu tenho aqui em uma ordem X, Y, Z, né? Se eu faço um desenho aqui numa escala em 3 dimensões, esse aqui é o meu modelo de esferas rígidas, como seriam os átomos dispostos no espaço, e aqui eu tenho um corte de uma célula unitária, né? A minha célula unitária, eu vou ter aqui um parâmetro de rede A, e eu vou ter aqui uma forma de visualizar isso. A forma que eu visualizo isso para relacionar o meu A e o R é pegando uma das faces do meu cubo. Então, se eu pego uma das faces do meu cubo, eu chego aqui para esse meu segundo estado. Nesse meu segundo estado, eu tenho aqui um A, eu tenho aqui também um A, e aqui eu tenho o meu 4R, né? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que 4R ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, o meu 4R, ele vai ser igual a raiz de 2 vezes A. Então, o meu A, ele vai ser igual a 4R sobre raiz de 2. Novamente, achou muito rápido isso que eu fiz aqui para vocês? Recomendo assistir a aula, porque eu fiz o desenvolvimento das duas estruturas cristalinas cúbicas principais que a gente vê para o ferro. Bom, e por fim, o que é importante aqui a gente ver ainda sobre esse assunto? A gente tem esse gráfico aqui que ele me dá o meu parâmetro de rede alfa, nas redes alfa, delta, né? Aqui, nesse caso, eu tenho um gráfico com dois eixos Y, né? Nesse eixo Y aqui, eu estou falando para a minha rede, é o meu parâmetro de rede para a minha fase alfa e delta, e nesse eixo Y aqui, eu tenho um parâmetro de rede na fase gama, né? Escala com gráfico com dois eixos Y, ele é sempre um pouco confuso da gente ver, mas vamos olhar aqui que à medida que eu estou aumentando a minha temperatura, né, nesse sentido aqui, eu estou aumentando a minha temperatura. Eu tenho uma variação praticamente linear aqui, tanto na minha rede CCC quanto na minha rede CFC. Então, o que eu tenho aqui no meu primeiro caso? Eu tenho uma estrutura que ela é uma estrutura CCC, né? Aqui internamente
né? Vamos aqui para botar para dentro, e aqui para dentro eu tenho um átomo, né? Aqui eu tenho as minhas outras partes da estrutura. Essa aqui é uma estrutura que ela é CCC, eu vou ter uma variação aqui linear no meu parâmetro de rede, ou seja, essa distância aqui A, né, que é o meu parâmetro de rede? O meu parâmetro de rede é essa distância aqui. À medida que eu estou aumentando, essa distância aqui está aumentando, né? Eu estou tendo uma maior movimentação das moléculas, é comum eu esperar essa expansão aí à medida que eu estou aumentando a temperatura, e também isso justifica um pouco, porque como eu consigo solubilizar, às vezes, mais de um soluto dentro dessa estrutura, uma vez que esse meu parâmetro de rede está aumentando. Aí, aqui, eu vou chegar aqui num estágio, né, que eu vou ter aqui a minha outra estrutura CCC, que ela, se vocês olharem, ela segue basicamente uma linha aqui também, né? Ela está mais ou menos na mesma linha, caso eu tivesse uma variação linear de temperatura, que eu não tenho. Porém, aqui eu tenho esse ponto aqui de inflexão, né? Eu tenho um ponto aqui onde eu vou mudar a minha estrutura, e eu vou pegar aqui e eu vou ter uma transformação de fase, né? Eu vou sair de uma fase alfa para uma fase delta. Eu estou saindo de uma estrutura CCC para uma estrutura CFC, né? Então, aqui a minha estrutura vai ser uma estrutura CFC, né? Eu vou ter aqui, já na face aqui, esses átomos, né? Então, vamos botar aqui internamente. Aqui, né, eu vou ter aqui eu vou ter um átomo também, aqui eu vou ter um átomo, aqui eu vou ter um átomo já na face aqui do meu cubo, né? E o que está acontecendo aqui? Agora a gente vai ter que olhar para o meu outro lado aqui, né? Esse meu outro lado aqui vai ser esse meu outro eixo. Nesse meu outro eixo, eu tenho aqui um parâmetro de rede de 3,64. Enquanto aqui no meu eixo maior, eu tinha um parâmetro de rede de 2,80 e alguma coisa, né? 2,89, mais ou menos. Então, o que está acontecendo aqui? Desse ponto aqui para esse ponto aqui, eu estou indo de um parâmetro de rede que era A igual a 2,9 aproximadamente, vou colocar aproximadamente 2,9, para um parâmetro de rede A igual a 3,63. Então, eu tenho essa distância A aqui, ela aumentou bastante, né? Até porque agora eu tenho que ter um átomo aqui nessa face, né? E isso também ajuda a gente a entender se eu estou tendo um parâmetro de rede maior aqui, eu estou tendo uma maior abertura ali da minha estrutura, né? Além disso, eu tenho uma temperatura maior. Isso vai me ajudar a entender, como a gente vai ver na próxima aula, como eu vou conseguir colocar mais solutos dentro de uma estrutura CFC, como eu vou conseguir dissolver, por exemplo, mais carbono numa estrutura CFC. Então, aí depois eu vou aqui, novamente, aumentar mais a minha temperatura, e dentro de um range CFC, a minha estrutura ela continua a variar linearmente ali o meu parâmetro de rede com a temperatura. E, por fim, eu vou chegar aqui para um outro ponto, que eu vou novamente mudar uma transformação de fase. Aqui eu vou ter uma transformação de gama para delta, e nessa transformação aqui eu vou voltar para uma estrutura CCC, né? Como se eu estivesse voltando para esse tipo de estrutura aqui, só que eu estou numa temperatura maior. Aí, nessa temperatura maior, eu vou voltar aqui para essa linha. Eu vou sair de, por exemplo, de 3,68 de parâmetro de rede para 2,92. Então, aqui, ó, o meu parâmetro de rede antes era 3,68 e foi para um parâmetro de rede igual a 2,92. Então, assim que está variando a minha estrutura, né? Esse gráfico, às vezes, ele fica um pouco confuso. Talvez, se fosse tudo numa escala só, ficaria um pouco mais fácil de enxergar, né? Se aqui, ó, ao invés disso, tivesse uma linha para cá, depois uma linha vermelha, né? Por mais que era só tirar o eixo, né? E depois uma linha azul aqui, né? Para a gente ver que ia ficar um pouco mais lógico só olhando o gráfico. Por fim, só as últimas considerações, né? Essas unidades medidas aqui, elas são dadas em Angstrom, né? O meu parâmetro de rede A, ele normalmente é dado em Angstrom, que é alguma coisa que é equivalente a 10 a menos 10 metros. Então, a gente já pode deixar aí nessa ordem de grandeza. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Lembre de se inscrever aí no nosso clube de membros, caso você queira apoiar o canal de alguma forma. Agora tem uma nova ferramenta aí que você pode apoiar sem se tornar membro também, caso você tenha gostado dessa aula. E eu espero vocês numa próxima aula aí. Tchau, tchau.